Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Pensar Contábil. Meu nome é Daniela Novak e vamos falar hoje sobre os tipos societários e as suas implicações no Simples Nacional. Vamos falar nessa videoaula sobre o que é o regime tributário, o que é natureza jurídica, regimes tributários existentes, enquadramentos e um passo a passo para que você consiga auxiliar o seu cliente a fazer a escolha mais adequada à situação dele. É muito importante fazer a diferenciação entre regime tributário, natureza jurídica e enquadramento. Muitos clientes possuem muitas dúvidas quanto à diferença entre essas três opções que devem ser feitas na abertura de qualquer empresa. Como regime tributário, nós temos hoje no Brasil disponíveis Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. É importante esclarecer que essa opção é feita anualmente, ou seja, ela pode ser alterada por diversas vezes durante a vida da empresa. Já a natureza jurídica, ela é definida no momento da constituição da empresa, no registro dela. Ela também pode ser alterada, mas é um pouquinho mais burocrático para que isso aconteça. Hoje nós temos algumas naturezas jurídicas disponíveis segundo a legislação brasileira. Entre elas, a sociedade limitada, o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida como EIRELI, sociedade anônima e a sociedade individual, que é a mais recente. Já o enquadramento, ele é declarado também na Constituição da empresa e pode ser alterado quando a condição for diferente. Hoje nós temos três opções: a microempresa, a empresa de pequeno porte e as demais. Então vamos lá, o que seria o regime tributário? O regime tributário, ele é a forma de tributação da pessoa jurídica. São as leis que regem e indicam todos os tributos que as empresas precisam pagar ao governo. Dos regimes tributários disponíveis hoje no Brasil, nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Vamos explicar os principais pontos de cada um deles. No Simples Nacional, possuímos alíquotas menores que os outros regimes tributários e uma administração tributária simplificada. O que seria isso? A tributação é feita de maneira não cumulativa. Dos regimes tributários disponíveis hoje no Brasil, nós possuímos três: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O Simples Nacional, ele possui alíquotas menores que os outros e uma administração tributária mais simplificada. O que seria isso? A tributação é feita de forma cumulativa, ou seja, diretamente sobre o faturamento, e o recolhimento dos tributos é feito de maneira unificada. Então, todos os tributos são calculados em guia única, o documento de arrecadação do Simples Nacional, e recolhido em uma data no mês. Isso facilita, por exemplo, o fluxo financeiro do seu cliente. Já o lucro presumido é um regime tributário um pouco mais complicado de ser calculado, pois os tributos são recolhidos de maneira separada e é bastante utilizado por prestadores de serviços. Ele é muito indicado para empresas que possuem um lucro superior a 32% do faturamento bruto, uma vez que o cálculo do tributo ele é feito sobre uma presunção do lucro. E ele pode apresentar diversas vantagens dependendo da atividade que o seu cliente possui. Já o lucro real é mais comum para empresas de grande porte. E ele é bem interessante para aquelas empresas que têm um volume muito grande de despesas em relação às receitas. Por ser um regime tributário não cumulativo, ou seja, onde há o aproveitamento de créditos tributários, créditos de ICMS, crédito de PIS e COFINS, ele pode gerar uma economia tributária quando as margens de contribuição da empresa são muito apertadas. Ou seja, quando o lucro líquido, proporcionalmente à receita, ele é menor que 8%, 32%. Aí, claro, é feito um estudo tributário para definir qual desses regimes seria o mais adequado. O importante aqui é a gente falar que o tipo societário da empresa, ele pode influenciar no regime tributário que será escolhido, que poderá ser escolhido. E aqui a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, os impostos por regime tributário. No Simples Nacional, como eu comentei,
os impostos são recolhidos sobre o faturamento, com exceção de algumas atividades que recolhem, por exemplo, a contribuição previdenciária patronal em separado. Na maioria das atividades, o Simples Nacional vai ser calculado sobre o faturamento. Então, vai ser recolhido a contribuição previdenciária patronal, a contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto sobre serviços, o imposto de circulação de mercadorias e serviços, o imposto de produtos industrializados, imposto de renda de pessoa jurídica, COFINS e PIS, totalmente sobre o faturamento de forma cumulativa. Já no lucro presumido, a contribuição previdenciária normalmente ocorre sobre o valor da folha de pagamento, com exceção também de algumas atividades, por exemplo, que há a opção da desoneração. A contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda de pessoa jurídica são sobre o faturamento, sobre uma presunção de lucro que ocorre sobre o faturamento, assim como o ISS, as alíquotas são diretamente sobre o faturamento. Já para o ICMS e para o IPI, nós temos um regime não cumulativo, ou seja, onde há o aproveitamento de créditos sobre os insumos ou sobre a mercadoria adquirida para revenda. O lucro real, ele permite o cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda de pessoa jurídica sobre o lucro fiscal. Então, aqui que a gente encontra a diferença das receitas e das despesas, e quando a gente tem uma margem muito apertada, o imposto acaba saindo um pouco mais baixo nessa opção tributária. O ISS, como os outros regimes, é sempre sobre o faturamento. A folha de pagamento também segue a mesma regra do lucro presumido sobre a folha, e em casos específicos de desoneração vai ser sobre o faturamento. Já o ICMS e o IPI no regime não cumulativo, e a diferença principal entre o lucro real e o lucro presumido é o regime não cumulativo de PIS e COFINS. Também lembrando que há exceções para algumas atividades que devem ser consultadas em separado. Agora vamos falar sobre o que é a natureza jurídica. A natureza jurídica é a forma de composição da pessoa jurídica, ou seja, como as pessoas estão organizadas para a composição de uma personalidade jurídica. A Maria Helena Diniz disse que é a afinidade que um instituto tem em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser incluído o título de classificação. Então, essa citação parece um pouco complexa, mas na prática pode ser muito simples. Vamos falar então sobre o que seria essa tal personalidade jurídica que gera a então natureza jurídica. A personalidade jurídica é a pessoa jurídica que é uma unidade de pessoas naturais, então de CPFs, né? Um CNPJ é a união de vários CPFs e seus patrimônios que visa a consecução de certos fins, ou seja, a atividade fim da empresa, se tem uma atividade fim lucro, ou se não, se é uma entidade sem fins lucrativos. Reconhecida pela ordem jurídica como um sujeito de direitos e obrigações. Então, a personalidade jurídica vai separar o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio das pessoas físicas que a constituem, ou até das pessoas jurídicas. É importante lembrar que para a constituição de uma empresa, nós podemos ter pessoas jurídicas e pessoas físicas fazendo parte como sócios ou acionistas dessa entidade pessoa jurídica. Conforme hoje o Código Civil de 2002, no seu artigo 52, aplicam-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. O artigo 1052 restringe a responsabilidade de cada sócio da sua sociedade limitada ao valor de suas cotas, e assim por diante. Então aqui a gente tem o porquê da constituição de uma pessoa jurídica. Por que eu não faço uma atividade comercial como pessoa física e sim como uma pessoa jurídica? Com fins de proteger a economia, os códigos, né, não só no Brasil, como em outros países, criaram essa figura da personalidade jurídica para o fim de proteger a atividade comercial. Então, quando eu, pessoa física, constituo uma pessoa jurídica, eu estou separando os riscos dessa atividade mediante ao capital social dessa empresa.
Então, em tese, pela lei, né, a gente vai falar um pouquinho sobre desconsideração da personalidade jurídica, mas em tese, a responsabilidade de uma empresa e a responsabilidade dos sócios sobre uma empresa iriam até o capital social dela. Então, essa seria a proteção patrimonial da pessoa jurídica frente à pessoa física. Falando um pouquinho da desconsideração da personalidade jurídica, nós temos dois fatores que podem gerar essa desconsideração. Uma que é o abuso da personalidade, quando há um desvio de finalidade, por exemplo, né? Então, quando eu não coloco no meu objeto social da empresa a atividade realmente que eu vou exercer nessa empresa, ou por confusão patrimonial. Esse item confusão patrimonial é muito importante para nós contadores, pois quando o nosso cliente não consegue separar as atividades e principalmente as finanças da pessoa jurídica da pessoa física, há confusão patrimonial, o que pode gerar a desconsideração da personalidade jurídica. Essa desconsideração também pode ocorrer por uma decisão judicial, quando há um requerimento por parte do Ministério Público, ou ainda quando as obrigações são estendidas a sócios e administradores, também por decisão do juiz. O terceiro ponto, então, da nossa aula é o enquadramento. O que seria esse enquadramento? O enquadramento ele vai dizer muito sobre o porte da empresa. Segundo a legislação brasileira hoje, nós temos 3 portes de empresa. A microempresa, que seriam empresas com receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. Empresa de pequeno porte, que a receita bruta é superior a R$360 mil, mas igual ou inferior a R$4.800.000. E as demais empresas, que seriam aquelas que têm a receita bruta superior a R$4.800.000. Conforme nós comentamos, esse enquadramento é feito na constituição da empresa e a partir do momento que a empresa sai, né, desenquadra desse enquadramento inicial, ela pode optar por um segundo enquadramento ou se enquadrar nas demais, que seriam aquelas empresas que não possuem um enquadramento definido. Bom, tendo entendido então sobre natureza jurídica, os regimes tributários e o enquadramento, como que nós podemos auxiliar o cliente a definir o tipo societário ideal para a empresa? O primeiro passo é definir a quantidade de sócios que essa empresa vai ter. Conforme a quantidade de sócios, nós vamos ter alguns tipos societários disponíveis. O segundo passo é definir se é importante a responsabilidade dos sócios ou não, que nos leva à questão da personalidade jurídica, sobre a responsabilização dos sócios. O quarto item a ser definido seria o capital social, o valor dele. O quinto item, a atividade, pois algumas atividades não podem ter certos tipos societários ou não podem optar por certos regimes tributários. E por fim, a gente precisa verificar se a empresa precisa ser simples nacional ou se para ela seria a melhor opção tributária. Pois para ser simples nacional, só alguns tipos societários têm essa possibilidade. Por exemplo, a sociedade anônima não pode fazer a opção pelo simples nacional. Então, se para o teu cliente é importante o anonimato enquanto sócio da empresa, nós não podemos indicar o simples nacional para ele. E aí a gente precisa pesar na balança o que é mais importante, o anonimato ou a questão da opção pelo simples nacional. Vamos falar agora um pouquinho do microempreendedor individual. Não sei se vocês notaram, mas nós não comentamos dele durante a aula, porque o microempreendedor individual, ele não é nem um tipo societário, nem uma natureza jurídica e nem um regime tributário. Na verdade, ele é uma combinação entre um tipo societário, que seria o empreendedor individual, com a opção pelo regime, que seria o CIMEI. Então, ele é exclusivo para algumas ocupações, para algumas atividades que estão definidas no anexo 6º da resolução do Simples Nacional, 140 de 2018, e ele precisa cumprir alguns requisitos para fazer essa solicitação de ser um microempreendedor individual, fazer a formalização do MEI, como a gente costuma conhecer.
Primeiramente, a receita bruta do microempreendedor individual ela não deve ser superior a 81 mil ou proporcional em caso de abertura, né? Então, a proporcionalidade é calculada dos meses de abertura. Então, por exemplo, se nós abrimos uma empresa em outubro de 2020, por exemplo, nesse ano, nós vamos calcular a proporcionalidade para 3 meses. Ou seja, vamos dividir 81 mil por 12 meses e multiplicar por 3 meses. Naquele ano, a empresa não pode ter um faturamento acima desse valor. Para ser microempreendedor individual, também deve ter apenas um estabelecimento, ou seja, o microempreendedor não pode ter filiais. Não pode participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Então, ele só pode ter uma atividade como pessoa jurídica e também não pode contratar mais de um empregado. Ou seja, se o teu cliente precisa de uma mão de obra de 2 ou 3 empregados, ele já não pode fazer a opção como microempreendedor individual. Esse trabalhador também só pode receber um salário mínimo ou o mínimo da categoria, que seja definido em convenção coletiva. E quem então pode ser simples nacional? Então, como a gente está falando de natureza jurídica, de tipos societários, as naturezas jurídicas que permitem a opção pelo simples nacional atualmente são a sociedade empresária individual, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou ainda o empresário individual. Vamos fazer um adendo aqui, falar um pouquinho sobre a sociedade individual simples e o empresário individual. Então, recentemente surgiu esse novo formato societário, que é a sociedade individual. Antigamente, nós só tínhamos a opção da empresa individual de responsabilidade limitada ou do empresário individual. Acontece que a empresa individual de responsabilidade limitada exigia um capital mínimo de 100 salários mínimos. E nem todas as atividades precisavam desse capital, ou ainda nem todos os empresários possuíam esse capital para fazer o aporte inicial. Então, com isso, surgiu hoje a figura da sociedade individual limitada, que ela tem os mesmos benefícios, né? Então, ela tem a caracterização de personalidade jurídica e também tem a responsabilidade limitada ao capital. Portanto, hoje, como recomendação, o empresário individual ele vai acabar caindo em desuso, pois ele não tem mais nenhum benefício. Antigamente, quando não havia a figura da sociedade individual, nós só poderíamos optar ou por EIRELI e, se não tivesse o capital, a opção seria o empresário individual. No entanto, o empresário individual ele não tem essa proteção da responsabilidade limitada ao capital, né? Então, ele não é mais tão vantajoso nos dias de hoje. O enquadramento, para ser simples nacional, obrigatoriamente tem que estar entre microempresa ou empresa de pequeno porte. Ou seja, empresas que tenham um faturamento acima de 4 milhões e 800 mil não podem fazer a opção pelo simples nacional. Então, vamos falar de quem não pode ser. Então, fora a questão da natureza jurídica e do enquadramento, nós também não podemos ter no tipo societário, na sociedade, uma outra pessoa jurídica. Então, se um dos sócios for CNPJ, uma outra pessoa jurídica, nós não podemos enquadrar essa empresa no Simples Nacional. Também não pode ter uma filial, sucursal, agência ou representação em outro país, né? Ou um outro sócio que esteja no exterior. Então, é bem importante, na configuração da sociedade, observar esses detalhes para dar a opção para o cliente de ser ou não o Simples Nacional. E também não pode ser aquelas empresas de cujo capital participe uma pessoa física que esteja inscrita como empresário ou seja sócia de demais outras empresas que estejam enquadradas no enquadramento de demais empresas. Ou seja, aquelas empresas que têm um faturamento acima de 4 milhões e 800 mil, se eu tiver um sócio, né, desde que ele não tenha um capital acima de 10% dessa empresa, ele não pode participar de outra empresa que esteja enquadrada no Simples Nacional. Então, é bem importante que nós conheçamos toda a história do cliente, todo o patrimônio que ele tem, para que a gente possa fazer a melhor opção e, enfim, conseguir colocar ele no Simples ou não, se esse for
o interesse ou o melhor regime para a empresa em questão. Então, vamos fazer um resumo dos tipos societários que possuem a responsabilidade pessoal ou não. Então, a personalidade jurídica que nós comentamos anteriormente, ela vai ser definida de acordo com o tipo societário que for optado para a empresa. As opções hoje de tipo societário sem personalidade jurídica são sociedade em comum, sociedade em conta de participação e o empresário individual, que é aquela mais conhecida e que nós citamos anteriormente. As empresas que não possuem a personalidade jurídica, elas acabam responsabilizando os sócios e, portanto, atingem o patrimônio pessoal, num caso, por exemplo, de falência ou quando o empresário tem alguma situação de dívida ou até de uma ação judicial. Portanto, os tipos societários que possuem hoje a personalidade jurídica são a sociedade simples em espécie, a sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita, a simples sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade comandita por ações, a sociedade limitada, a sociedade individual limitada e a empresa individual de responsabilidade limitada. E agora vamos fazer um resumão geral de tudo, né? Então aqui nós colocamos os principais tipos societários e como que você vai fazer a escolha de acordo com aquele passo a passo que a gente falou. Então, por exemplo, se eu tenho um número de sócios de apenas um titular, que só uma pessoa vai investir na sociedade, e não é importante a responsabilidade limitada ao capital, nós temos a opção do empresário individual. Ele pode ser do Simples Nacional, o registro dele vai ser feito na junta comercial do Estado e não possui um capital social mínimo. Como eu comentei anteriormente, a questão do empresário individual, pessoalmente eu acredito que vai cair em desuso, né? A não ser pelo caso do MEI, que já é constituído, né, nesse tipo societário. Para as outras atividades, é muito mais recomendado a questão da sociedade individual. Se a gente observar nesse resuminho, a única diferença, né, da sociedade individual para o empresário individual seria a questão da responsabilidade limitada ao capital, que é um benefício para o empresário. Aqui nós citamos também o registro na OAB, pois existe a Sociedade Individual de Advogados, que deve ser registrada daí na Ordem de Advogados do Brasil. A empresa individual de responsabilidade limitada, ela vai diferir na questão do capital social mínimo. Então, como a gente comentou, para fazer a constituição de uma empresa individual de responsabilidade limitada, eu tenho que ter um capital de no mínimo 100 salários mínimos. A sociedade limitada, nós podemos ter 2 ou mais sócios. Ela também tem a responsabilidade limitada ao capital, é registrada na junta comercial, dependendo da sua atividade, e não possui um mínimo capital social. A sociedade anônima, ela possui não sócios, mas sim acionistas, e pode possuir 2 ou mais acionistas. Também tem sua responsabilidade limitada ao capital, não possui um capital social mínimo, mas aí a gente tem que lembrar que ela não pode fazer a opção pelo Simples Nacional. A sociedade simples limitada, ela pode ter 2 ou mais sócios, né, titulares, também tem sua responsabilidade limitada ao capital, mas ela não vai ser registrada na junta comercial. Então, são para aquelas atividades que não possuem um cunho comercial. Ela é registrada no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. E sim, ela pode sim fazer a opção pelo Simples Nacional. Esse foi o resumo dos tipos societários e as implicações no Simples Nacional. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula, que esteja gostando do Pensar Contábil e qualquer dúvida pode entrar em contato diretamente comigo pelos contatos que vão ser disponibilizados. Obrigada!